As águas gélidas do Atlântico Norte já reclamaram muitos navios, mas poucas histórias são tão estranhas como a de Violet Jessop. Ela sobreviveu a desastres nos 3 lendários navios irmãos da White Star Line, o Olympic, o Titanic e o Britannic. Em 1911, ela estava a bordo do Olympic quando este colidiu com o HMS Hawke. Ela sobreviveu. Em 1912, ela escapou do naufrágio do Titanic num salva-vidas. Em 1916, como enfermeira no Britannic, ela sobreviveu ao seu naufrágio após embater numa mina. Violet Jessop, a senhorita inafundável, viveu 3 catástrofes marítimas. A sua vida, um testemunho das voltas mais estranhas do destino. A história de Violet faz-nos recordar que a história não é apenas causa e efeito. Como uma tapeçaria, a história americana é tecida com fios escondidos. Coincidências que moldam destinos. Estes momentos, inesperados, improváveis, desafiam a nossa necessidade de explicações simples. Convidam-nos a ver a história como um mistério vivo, cheio de admiração e surpresa. Vamos explorar as ligações ocultas que moldaram a história da América. O que é uma coincidência? 2 eventos, sem ligação aparente, mas cujo momento parece significativo. As nossas mentes anseiam por padrões, transformando o acaso em histórias de sorte ou de destino. O destino sugere um grande desígnio. A ciência diz que é apenas a probabilidade a atuar. Num mundo com milhares de milhões de pessoas, até os eventos mais raros acontecerão. No entanto, a tensão entre a lógica e o espanto dá a estas histórias o seu poder. À medida que exploramos, vamos manter ambas as ideias, o acaso e o destino, nas nossas mentes. A nossa viagem começa com a maldição de Tippecanoe, presidentes eleitos em anos terminados em 0, atingidos pela tragédia. Visitaremos campos de batalha onde o destino reuniu irmãos e laboratórios onde a invenção parecia destinada. Da vida de Mark Twain e do cometa Halley, a corrida para inventar o telefone, veremos como a coincidência molda lendas. Cada história é uma peça de um puzzle, revelando uma nação moldada tanto pela escolha como pelo mistério. Bem-vindos à história oculta da América. A presidência ecoa através do tempo. Nada mais estranho do que os paralelismos entre Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, Kennedy em 1946. Lincoln tornou-se presidente em 1860, Kennedy em 1960. Ambos lideraram nações divididas. Ambos foram símbolos de esperança. Ambos enfrentaram crises de direitos civis. As suas vidas e mortes estão ligadas por uma cadeia de coincidências que desafiam qualquer explicação. Estes padrões convidam-nos a questionar. Será acaso, destino ou algo mais? A história de Lincoln e Kennedy é apenas o começo dos ecos misteriosos da América. As coincidências estendem-se aos sucessores de Lincoln e Kennedy. Quando Lincoln foi assassinado, o seu vice-presidente, Andrew Johnson, um democrata do Sul, assumiu o cargo. Johnson nasceu em 1808. Um século depois, após o assassinato de Kennedy, Lyndon B. Johnson, também um democrata do Sul, tornou-se presidente. Lyndon B. Johnson nasceu em 1908. Ambos os Johnsons foram ex-senadores que enfrentaram desafios imensos a liderar uma nação dividida. As coincidências que ligam Lincoln e Kennedy tornam-se mais complexas quando olhamos para os nomes envolvidos. Lincoln tinha um secretário chamado John que o aconselhou a não ir ao teatro. Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln que o avisou para não ir a Dallas. Os nomes dos assassinos também contribuem para esta teia. John Wilkes Booth, nascido em 1838. Lee Harvey Oswald, nascido em 1939. Ambos têm nomes compostos por 3 partes com 15 letras. Nascidos com 101 anos de diferença, ambos cometeram os seus atos e foram mortos antes de serem julgados. Os assassinatos de Lincoln e Kennedy oferecem paralelos assombrosos. Lincoln foi baleado no Teatro Ford, procurando escapar do seu escritório. Kennedy foi assassinado num Lincoln Continental.
Booth fugiu do Teatro Ford e foi apanhado num celeiro. Oswald fugiu e foi preso num cinema. Os locais parecem trocados, adicionando mistério a estes eventos. Para lá de nomes e locais, coincidências numéricas ligam Lincoln e Kennedy. Vemos um ciclo de 100 anos nas suas eleições. 1846 e 1946 para o Congresso, 1860 e 1960 para a presidência. Ambos os presidentes foram baleados numa sexta-feira, na cabeça, por trás, ao lado das suas esposas. Booth nasceu em 1838, Oswald em 1939. Os paralelismos são demasiados para ignorar. Serão acaso ou um padrão que sugere que a história tem memória? Isto leva-nos a questionar os fios que tecem a história americana. A nossa história navega para o vasto Oceano Atlântico Norte. Em 1898, Morgan Robertson, um antigo marinheiro, publicou um romance sobre um transatlântico britânico, o maior navio alguma vez construído, chamado O Titã. O Titã parte em abril e embate num iceberg gigantesco. O navio inafundável começa a afundar-se e não há botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. O Titã afunda-se e a história torna-se um conto arrepiante de advertência. Robertson tinha escrito uma profecia que se concretizaria com uma precisão aterrorizante 14 anos depois. 14 anos após o romance de Morgan Robertson, o mundo assistia aos preparativos do RMS Titanic para a sua primeira viagem. Era o maior navio do mundo, aclamado como inafundável. Tal como o seu homólogo ficcional, o Titã simbolizava o luxo. A sua viagem inaugural era muito aguardada. A 14 de abril de 1912, um iceberg foi avistado. O Titanic raspou no iceberg, abrindo rombos. O navio começou a afundar-se. O Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes. O navio partiu-se, levando consigo mais de 1.500 almas. A história chocou o mundo. A história ficcional do Titã e a tragédia real do Titanic eram quase idênticas. As coincidências entre o Titan fictício e o Titanic real são impressionantes. Ambos os navios eram de propriedade britânica e os maiores do seu tempo. Ambos foram descritos como inafundáveis. Os próprios nomes são um paralelismo surpreendente: Titan e Titanic. Ambos os navios embateram num iceberg no Atlântico Norte em abril. Ambos tiveram uma escassez catastrófica de botes salva-vidas, o que levou a uma horrível perda de vidas. O autor foi acusado de ser vidente, mas ele negou. A história do Titanic inclui inúmeras narrativas, mas a de Frank Luck destaca-se. Sendo um jornalista americano, ele reservou passagem no Titanic, entusiasmado por fazer parte da sua viagem inaugural. Mas uma mudança de planos de última hora levou-o a cancelar o seu bilhete. Dias depois, leu sobre o naufrágio do Titanic. Luck ficou atordoado. Incrivelmente, um ano depois, ele sobreviveu a outro desastre marítimo, quando o SS Volturno pegou fogo. A história de Frank Luck é uma coincidência épica. Os estranhos paralelismos entre o romance de Morgan Robertson e o desastre do Titanic deixam-nos a questionar. Os céticos citam perícia marítima, enquanto outros apontam para um número assustador de coincidências. Os nomes, o comprimento, o mês, o iceberg, a localização e os botes salva-vidas. Será sincronismo ou simplesmente uma bizarra reviravolta do destino? A história serve como uma profunda fábula de futilidade. Um lembrete de que histórias inacreditáveis podem ser verdadeiras. Voltamos ao coração caótico do conflito humano. O campo de batalha. A guerra é um reino de acaso e confusão, o nevoeiro da guerra. As coincidências militares envolvem muitas vezes a família. A Guerra Civil Americana opôs irmão contra irmão. Viajamos até Gettysburg, onde ocorreu uma das mais inacreditáveis coincidências familiares. É a história de dois irmãos, separados pela guerra, cujos caminhos convergiram de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A história deles é um testemunho dos fios invisíveis que nos ligam, mesmo na divisão e na destruição.
A história começa na zona rural ocidental de Nova York. Em Portage, a família Corbin vivia de forma simples, mas a nação estava fraturada. 3 filhos foram para a guerra, divididos na lealdade. Wesley juntou-se ao exército confederado. Almonzo, leal à União, alistou-se no exército da União. A família Corbin estava tragicamente dividida. Os irmãos estavam agora numa rota de colisão. No verão de 1863, o exército confederado invadiu o norte. Wesley marchou para norte com Lee. Almonzo moveu-se para os interceptar. As suas jornadas convergiram em Gettysburg. A Batalha de Gettysburg começou a 1 de julho de 1863. Foi um confronto brutal e caótico que envolveu mais de 160 mil soldados. No segundo dia da batalha, os combates intensificaram-se. As forças da União, incluindo a unidade de Almonzo Corbin, assumiram posições defensivas numa elevação conhecida como Cemetery Hill. Era um ponto estratégico crucial que oferecia uma vista dominante dos campos circundantes. Os homens entrincheiraram-se, preparando-se para o inevitável assalto confederado. Almonzo, como milhares de outros, esperava com uma mistura de medo e determinação, inconsciente da incrível coincidência que estava prestes a acontecer mesmo à sua frente. À medida que a tarde avançava, a artilharia confederada iniciou um bombardeamento maciço para amolecer as linhas da União. Entre as tripulações de canhões que disparavam contra Cemetery Hill estava a unidade de Wesley Corbin. Da sua posição, Wesley ajudou a carregar e disparar o seu canhão, enviando projéteis a gritar na direção dos soldados da União entrincheirados no cume. Ele estava a disparar contra um inimigo anônimo, uma linha de casacos azuis numa colina distante. Ele não tinha como saber que o seu próprio irmão, Almonzo, estava entre os homens que se abrigavam do bombardeamento mortífero. Os projéteis de ferro que Wesley enviava pelo campo estavam a ser disparados diretamente para a posição ocupada pelo seu irmão. Durante uma pausa no fogo de canhão, um soldado confederado ferido foi encontrado deitado na terra de ninguém entre os 2 exércitos. Ele tinha sido atingido por fogo da União e não conseguira regressar às suas próprias linhas. Ao ver o homem ferido, Almonzo Corbin e alguns dos seus camaradas decidiram arriscar as suas próprias vidas. Saíram da relativa segurança da sua posição e foram resgatar o soldado inimigo ferido para que recebesse cuidados médicos. Foi um ato de compaixão em meio a uma violência inimaginável. Enquanto carregavam o confederado ferido de volta para as suas linhas, Almonzo notou algo familiar nele. Olhou mais de perto para o rosto do homem. Num momento que desafia a crença, Almonzo reconheceu o soldado ferido. Era o seu irmão, Wesley. Ele estava inconsciente, gravemente ferido na perna. No coração da batalha mais feroz da Guerra Civil, em meio ao fumo e aos gritos de milhares de homens, 2 irmãos de Portage, Nova York, encontraram-se. Um, soldado da União, tinha acabado de resgatar o outro, um confederado, da morte certa no campo de batalha. As probabilidades de tal encontro eram astronomicamente pequenas. Foi uma coincidência em 1 milhão, um momento de reencontro impossível que atravessou o ódio e a divisão da guerra, revelando o laço inquebrável da família. A história dos irmãos Corbin em Gettysburg é um conto de coincidência incrível, mas a guerra reservava mais tragédias para a sua família. Enquanto Almonzo tinha encontrado e salvo Wesley, a história deles estava longe de terminar. Wesley foi levado para um hospital de campanha da União, onde a sua perna teve de ser amputada. Ele sobreviveu à cirurgia e tornou-se prisioneiro de guerra. Almonzo, com o seu dever cumprido, regressou à sua unidade. A batalha continuou por mais um dia antes que o exército confederado fosse finalmente derrotado e forçado a recuar. A União tinha conquistado uma vitória crucial, mas o custo em vidas humanas foi assombroso. Para a família Corbin, o preço da guerra estava apenas a começar a ser contabilizado. Sem que Almonzo soubesse, o seu outro irmão,
James, que também se tinha alistado no exército da União, estava a combater noutra parte do país. James estava a servir no teatro ocidental da guerra. Apenas alguns meses após o reencontro dramático em Gettysburg, James Corbin foi morto em combate. A notícia acabou por chegar à família em Nova York, mais uma perda desoladora numa guerra que parecia consumir tudo. Um filho era um prisioneiro ferido, outro estava morto e o terceiro, Almonzo, ainda estava a lutar. A família estava a ser lentamente desfeita pelo conflito que tinha dividido a nação. Almonzo continuou a servir no exército da União por quase mais 2 anos. Ele combateu em várias outras grandes campanhas, incluindo a brutal campanha Overland e o cerco de Petersburg. De alguma forma, ele conseguiu sobreviver aos combates incessantes que ceifaram a vida de tantos dos seus camaradas. Ele foi um dos sortudos, um soldado que suportou a guerra desde os seus primeiros dias até a sua conclusão final e sangrenta. Quando o General Lee finalmente se rendeu em abril de 1865, pondo fim à guerra, Almonzo estava lá. Ele tinha sobrevivido. Ele podia finalmente ir para casa. Após a guerra, os irmãos sobreviventes voltaram às suas vidas. Wesley, o soldado confederado, acabou por recuperar dos seus ferimentos e foi libertado. Ele regressou a casa, em Nova York, para sempre marcado pelo seu tempo na guerra. Almonzo também regressou, um veterano que tinha testemunhado tanto o pior da humanidade como um momento de reencontro inacreditável e predestinado. Ele tinha resgatado o seu próprio irmão de um campo de batalha. A história do que aconteceu em Cemetery Hill tornou-se uma lenda local, um testemunho das formas estranhas e imprevisíveis como os laços familiares podem perdurar mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. A história deles é um microcosmo da própria guerra civil, uma história de divisão, tragédia e, em última análise, um laço que não pôde ser quebrado. O fenômeno de soldados da mesma família encontrarem-se no caos da guerra não terminou com a Guerra Civil. À medida que o papel militar da América se expandia globalmente, os teatros de guerra tornavam-se maiores, tornando essas coincidências ainda mais improváveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de americanos foram enviados para combater na Europa, em África e no Pacífico. As probabilidades de 2 irmãos a servirem diferentes ramos das Forças Armadas se cruzarem num continente estrangeiro eram incrivelmente pequenas. No entanto, histórias dessa época também falam da estranha forma como o destino funciona, como a história dos 3 irmãos Rogers, do estado de Washington. Os 3 irmãos, John, Skip e Pete Rogers, alistaram-se para combater na Segunda Guerra Mundial. Acabaram em ramos diferentes, um no exército, um na marinha e um nos fuzileiros navais. Em 1943, por uma notável reviravolta do destino, os 3 encontraram-se estacionados no norte de África. Desconhecendo a presença um do outro, estavam todos envolvidos na campanha aliada lá. Um dia, Skip, o fuzileiro naval, estava a caminhar pela cidade de Casablanca, quando viu um rosto familiar numa multidão de soldados. Era o seu irmão, Pete, o soldado. Os 2 ficaram radiantes, pondo a conversa em dia depois de estarem separados pela guerra durante tanto tempo. O reencontro tornou-se ainda mais incrível. Enquanto os 2 irmãos conversavam, mencionaram o seu terceiro irmão, John, o marinheiro. Perguntaram-se onde ele estaria, assumindo que ele estaria em algum navio no vasto Atlântico ou Mediterrâneo. Nesse momento, um oficial da marinha passou, ouviu a conversa deles e parou. Perguntou-lhes o nome e o navio do irmão. Quando lhe disseram, o oficial sorriu e disse: "Conheço-o. O navio dele acabou de atracar esta manhã." Ele deu-lhes as direções para o porto. Em poucas horas, os 3 irmãos Rogers estavam reunidos em Casablanca, uma cidade a milhares de quilômetros da sua casa. Um encontro tornado possível por uma cadeia de puras e inacreditáveis casualidades. Estas histórias, desde os campos de Gettysburg até as ruas de Casablanca,
são mais do que meras curiosidades históricas. São poderosos lembretes do elemento humano que muitas vezes se perde na grande narrativa da guerra. Elas mostram-nos que por trás das estatísticas das batalhas e dos movimentos dos exércitos, existem vidas individuais, governadas pelas mesmas forças de amor, família e acaso que moldam as nossas. Estes momentos de reencontro impossível são pequenos milagres de conexão num mundo dilacerado pelo conflito. São a prova de que, mesmo na mais densa névoa da guerra, os laços que nos unem podem, contra todas as probabilidades, puxar-nos de volta uns para os outros. A nossa jornada avança para a intensidade do laboratório. O espírito da invenção está profundamente enraizado na nação. Este ato explora a corrida para criar o telefone. É uma história de dois homens e um momento debatido há mais de um século. A ideia de enviar a voz humana através de um fio era o grande desafio. Este era o santo graal para os inventores. Quem conseguisse resolver este quebra-cabeças mudaria fundamentalmente a comunicação. Na vanguarda desta corrida estavam Alexander Graham Bell e Elisha Gray. Foi uma corrida de alto risco até o gabinete de patentes dos Estados Unidos. O palco estava montado para um final dramático. Os dois homens no centro desta corrida inventiva, Alexander Graham Bell e Elisha Gray, não poderiam ter sido mais diferentes nas suas origens e abordagens. Bell era um idealista, um educador cuja paixão principal era ajudar os surdos. O seu trabalho no telefone surgiu das suas tentativas de criar um telégrafo harmônico, um dispositivo que pudesse enviar múltiplas mensagens telegráficas através de um único fio, usando diferentes tons musicais. Ele era um homem impulsionado por um fascínio profundo pela mecânica do som e da fala. O seu laboratório em Boston era um local de curiosidade acadêmica, financiado pelos pais de duas das suas alunas surdas. Era, de muitas formas, um forasteiro no mundo estabelecido dos inventores profissionais. Elisha Gray, por outro lado, era um profissional consumado. Era um pilar da comunidade de inventores americana, com dezenas de patentes em seu nome, principalmente para dispositivos relacionados com telégrafos. Ele tinha cofundado a Western Electric Manufacturing Company, um dos principais fornecedores de equipamentos de telégrafo. Para Gray, inventar não era apenas uma paixão, era o seu negócio. Ele abordou o problema do telefone de uma perspectiva prática e focada na engenharia. Ele era metódico e experiente, trabalhando com uma equipa num laboratório bem equipado em Chicago. Ele era o insider, o especialista estabelecido que parecia perfeitamente posicionado para ganhar este prêmio tecnológico. As suas personalidades também contrastavam fortemente. Bell era conhecido pela sua paixão, quase obsessiva, ética de trabalho. Ele frequentemente trabalhava durante a noite, impulsionado por momentos de inspiração e uma visão romântica do potencial da sua invenção. Era tanto artista quanto cientista. Gray era mais ponderado e deliberado. Era um Quaker respeitado, conhecido pelo seu trabalho cuidadoso e meticuloso. Ele documentava as suas experiências com precisão, construindo sobre o seu vasto conhecimento de engenharia elétrica. Enquanto Bell sonhava com as possibilidades de transmitir a fala humana, Gray resolvia sistematicamente os desafios técnicos necessários para torná-la uma realidade comercial. Apesar das suas diferenças, ambos os homens chegaram a uma solução semelhante quase ao mesmo tempo. A chave era usar um transmissor de resistência variável, um dispositivo que pudesse transformar as vibrações das ondas sonoras numa corrente elétrica contínua e flutuante. Bell esboçou a sua ideia nas suas notas. Gray construiu um protótipo funcional e documentou-o num pedido formal de patente. Ambos tinham encontrado o segredo. A descoberta independente do mesmo princípio por duas mentes diferentes, a trabalhar em cidades distintas, é um exemplo clássico de descoberta múltipla na ciência. Sugere que, quando o momento é propício para uma ideia, ela pode surgir em mais do que um lugar ao mesmo tempo.
mas na corrida pela patente só poderia haver um vencedor. A história do telefone atingiu o seu clímax a 14 de fevereiro de 1876. Um advogado de Alexander Graham Bell apresentou um pedido de patente. A aplicação descrevia o conceito de como o aparelho funcionaria. Apenas algumas horas depois, Elisha Gray chegou ao Instituto de Patentes. Ele apresentou um aviso de patente, uma notificação a declarar que estava perto de aperfeiçoar a invenção. A coincidência é quase inacreditável. Os registros foram feitos com algumas horas de diferença. O pedido de Bell foi recebido primeiro. Isto deu início a uma amarga disputa de patentes e determinou quem seria lembrado como o pai do telefone. O rescaldo de 14 de fevereiro preparou o palco para uma batalha legal. O Instituto de Patentes tinha uma decisão a tomar. Notificaram Gray do conflito com o pedido de Bell. Gray optou por não levar o assunto de forma agressiva, inicialmente. A 7 de março de 1876, a patente dos Estados Unidos número 174.465 foi oficialmente concedida a Alexander Graham Bell. Este facto tornar-se-ia um ponto central de discórdia nas batalhas legais que se seguiram. A controvérsia irrompeu. Elisha Gray lançou um desafio legal contra Bell. A luta legal prolongou-se por mais de uma década. O Supremo Tribunal acabou por dar razão a Bell, mas o debate nunca verdadeiramente terminou. A história permanece um exemplo poderoso de como uma coincidência de tempo pode criar um legado de dúvida e controvérsia que dura por gerações. A história de Bell e Gray levanta uma questão fascinante. Serão as grandes ideias produtos do seu tempo, prontas a serem descobertas? O facto de dois homens terem chegado à solução de forma independente sugere a segunda opção. Este foi um drama humano a desenrolar-se sobre uma corrente histórica maior. A história está repleta de casos semelhantes. Estas são provas robustas de que o progresso científico avança frequentemente em várias frentes. O legado da coincidência Bell-Gray é complexo. Bell é celebrado, mas a história deixa uma sensação de injustiça. Elisha Gray está em grande parte esquecido. Isto mostra que a história nem sempre é um conto simples e arrumado. A nossa exploração das coincidências mais estranhas da América move-se agora para a cultura e a política. As vidas de figuras famosas por vezes alinham-se com forças que parecem vir de além do nosso mundo. Começamos com Mark Twain. A sua vida foi tão colorida quanto qualquer uma das suas personagens ficcionais. O seu princípio e fim foram marcados por uma coincidência tão perfeita que parece ter sido escrita nas estrelas. Quando Samuel Clemens nasceu, o cometa Halley honrou o céu noturno. Twain cresceu fascinado pela ciência, particularmente pela astronomia. Ele via o cometa como um estranho marcador pessoal. Mal sabia ele que o cometa já estava a caminho de volta para ter um encontro final consigo. À entrada do século XX, Mark Twain era uma celebridade mundial, embora os seus últimos anos tenham sido marcados pela tragédia e depressão. Ele falava abertamente da sua ligação ao cometa Halley. Eu cheguei com o cometa Halley em 1835, disse ele ao seu biógrafo. Espero partir com ele. O universo cumpriu o encontro. À medida que o cometa se tornou visível, a saúde de Twain deteriorou-se. A 21 de abril de 1910, ele faleceu, cumprindo a sua profecia. Permanece uma coincidência assombrosa, selando para sempre a lenda de Mark Twain. Um padrão sombrio assombra o cargo mais alto nos Estados Unidos, a maldição de Tippecanoe, também conhecida como a maldição do ano zero. Durante 120 anos, todos os presidentes eleitos num ano terminado em zero, de 1840 a 1960, morreram em funções. Começou com William Henry Harrison, eleito em 1840. A sua campanha fez referência à sua vitória na Batalha de Tippecanoe. Diz a lenda que o irmão de Tecumseh amaldiçoou Harrison e os futuros presidentes eleitos em ciclos de 20 anos.
Após um longo e frio discurso de tomada de posse, ele morreu de pneumonia um mês depois de assumir o cargo. 20 anos depois, Abraham Lincoln foi eleito em 1860. Ele foi assassinado em 1865. O padrão era agora 2 em 2. O padrão arrepiante da maldição do ano zero continuava. James Garfield, eleito em 1880, foi baleado meses após o início do seu mandato. Em 1900, William McKinley foi assassinado em 1901. Warren Harding, eleito em 1920, morreu no cargo. Franklin D. Roosevelt, em 1940, morreu meses após o início do seu quarto mandato. John F. Kennedy, eleito em 1960, foi assassinado. Ronald Reagan, em 1980, sobreviveu a uma tentativa de assassinato, aparentemente quebrando a maldição. A maldição de Tippecanoe continua a ser uma lenda inquietante na história política americana. Ao longo desta jornada, descobrimos momentos que brilham com estranheza. Vimos ecos entre Lincoln e Kennedy, e o desastre do Titanic a espelhar um romance esquecido. Estas histórias sugerem que a história é uma câmara de eco. Ideias e padrões reverberam no tempo, reaparecendo com uma familiaridade estranha. São rimas históricas, momentos em que o passado sussurra ao presente. Estes temas recorrentes criam a arquitetura invisível da nossa história partilhada. Estudar estas coincidências é escutar os ecos do nosso passado. O passado está sempre conosco, ecoando de formas inesperadas. Enquanto analisamos estas histórias incríveis, devemos também virar a lente da investigação para nós próprios. Por que é que estas coincidências nos cativam tanto? O que é que estes momentos de alinhamento improvável têm que capturam a nossa imaginação e nos enchem de admiração? A resposta reside nas profundezas da psique humana. Os nossos cérebros são, acima de tudo, máquinas de reconhecimento de padrões. Desde o momento em que nascemos, procuramos dar sentido ao mundo encontrando ligações, identificando sequências e criando ordem a partir do fluxo incessante de informações que nos rodeia. Este instinto é uma ferramenta fundamental para a sobrevivência, permitindo-nos aprender, prever e navegar numa realidade complexa. Quando nos deparamos com uma série de eventos como os paralelos Lincoln-Kennedy ou a maldição de Tippecanoe, o nosso instinto de procura de padrões entra em ação. Não conseguimos evitar ligar os pontos. A natureza aleatória e caótica da história, de repente, parece organizar-se num desígnio significativo. Este processo é profundamente satisfatório. Proporciona uma sensação de conforto e controlo num universo que muitas vezes pode parecer aleatório e sem sentido. Ao ver um padrão, impomos uma história aos eventos. Os assassinatos de presidentes já não são apenas tragédias isoladas. Tornam-se parte de uma narrativa maior e mais misteriosa, uma maldição ou um destino, o que parece mais significativo do que o simples acaso. Esta necessidade de uma narrativa é o que nos distingue de meros processadores de dados. Não nos contentamos em simplesmente notar a improbabilidade estatística de dois inventores a registarem a mesma patente no mesmo dia. Queremos saber o que isso significa. Tecemos uma história de rivalidade, gênio e destino. Transformamos a coincidência num drama. Esta é a própria essência de como compreendemos a história. Não somos apenas arquivistas de factos, somos contadores de histórias. Estas coincidências inacreditáveis fornecem a matéria-prima mais cativante para as nossas histórias, permitindo-nos explorar os grandes temas do destino, da ironia e das forças misteriosas que podem moldar as nossas vidas. No entanto, devemos também ser humildes na nossa procura por padrões. O nosso desejo de ver ligações pode, por vezes, levar-nos a errar. Podemos encontrar significado onde não existe um fenômeno conhecido como apofenia. O desafio, então, é manter duas ideias na nossa mente ao mesmo tempo. Podemos abraçar a maravilha e o assombro que estas coincidências inspiram, permitindo-nos ser cativados pela história.
Ao mesmo tempo, podemos manter um ceticismo saudável, reconhecendo o papel do puro acaso e os preconceitos das nossas próprias mentes que procuram padrões. É neste espaço equilibrado, entre a maravilha e a razão, que se pode encontrar uma verdadeira apreciação por estes mistérios históricos. Serão as coincidências inacreditáveis resultado do acaso, do destino, de um desígnio oculto ou de um guião cósmico? As histórias que exploramos oferecem provas poderosas para ambos os lados, deixando-nos a ponderar. O acaso assenta na lógica. O destino apela a uma intuição humana mais profunda. Talvez o acaso forneça a matéria-prima, enquanto a nossa consciência a organiza num padrão fatídico. O mundo pode ser simultaneamente aleatório e significativo. Ao concluirmos a nossa jornada, ficamos com uma renovada apreciação pela complexidade e mistério da história americana. A história da nação não é uma narrativa única e monolítica, escrita por grandes homens que fizeram escolhas deliberadas. É um vasto e intrincado mosaico, composto por inúmeras pequenas peças. Algumas destas peças são os grandes e conhecidos eventos que definem os nossos manuais. Mas outras são estas estranhas e cintilantes coincidências que se encontram nos cantos escondidos do nosso passado. São os momentos de conexão impossível que nos lembram que a história americana é mais selvagem, estranha e imprevisível do que imaginamos. Estas histórias de coincidência não alteram os factos fundamentais da história, mas mudam a forma como nos sentimos em relação a ela. Elas infundem o passado com um sentido de maravilha e encanto. Elas encorajam-nos a olhar para a nossa própria história não como um conjunto de factos acabados e empoeirados, mas como uma entidade viva e pulsante que ainda está cheia de surpresas e segredos à espera de serem desvendados. Elas mostram-nos que os fios que nos ligam ao nosso passado nem sempre são simples linhas de herança ou política, mas também podem ser linhas invisíveis de acaso, ironia e destino. Isso torna a nossa ligação à história mais pessoal e mais profunda. As histórias de Lincoln e Kennedy, do Titanic, dos irmãos Corbin e de Mark Twain são agora parte da nossa própria história. Elas servem como lembretes de que também vivemos num mundo de conexões invisíveis e chances improváveis. Fazemos todos parte de uma grande narrativa em desenvolvimento e não sabemos que estranhas coincidências as nossas próprias vidas podem guardar. Estas histórias históricas dão-nos uma nova perspectiva, através da qual podemos ver as nossas próprias experiências, encorajando-nos a prestar mais atenção às pequenas sincronias e golpes de sorte que moldam os nossos próprios caminhos. Elas ligam as nossas histórias pessoais à grande e épica história da nação. No fim de contas, os Estados Unidos são uma nação fundada numa ideia improvável. A noção de que um grupo diversificado de pessoas poderia governar-se a si próprio e criar uma república duradoura era em si mesma uma aposta arriscada. Talvez seja adequado, então, que a sua história esteja tão cheia de momentos improváveis. Estas coincidências não são apenas notas de rodapé ou curiosidades, são um reflexo do caráter da nação. Elas falam de uma história que foi moldada tanto pelo acaso quanto pelo desígnio, tanto pelo mistério quanto pela intenção. A história americana ainda está a ser escrita, e se o passado serve de guia, continuará a ser preenchida com coincidências inacreditáveis que nos deixarão a abanar a cabeça com admiração e espanto.